Nós, irmãos, esses cumprimentos são extensivos também aos nossos amados amigos internautas que têm nos acompanhado também através dessa transmissão. Que você também seja edificado através do poder do Espírito Santo. É sempre com temor e tremor que nós estamos aqui neste lugar, irmãos, porque temos a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus, de pensar nas coisas dos céus e interpretá-las de acordo ao nosso tempo. Só a graça de Deus, só a divina inspiração do Espírito Santo que pode nos ajudar a fazer isso. Que você se sinta bem no nosso meio, que você seja fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder. Quando a gente vê mais um milagre que aconteceu, nós louvamos a Deus. Esse ano foi um ano de milagres. Eu estou muito agradecido a Deus pela intervenção de Deus, principalmente na vida da minha mãe. Foram 14 dias de internação, de muita tristeza, de muita angústia, mas a igreja orava, os irmãos oravam, e nós orávamos também, e a mão do Senhor tem se movido sobre ela, sobre a minha família, bem como sobre muitos irmãos que nós temos visto os milagres de Deus acontecerem. Que isso se repita mais e mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Estaremos refletindo hoje sobre uma pergunta: é possível ser comum no novo normal? Para tanto, nós escolhemos o texto de 1 de Pedro 3, o versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Gracioso, supremo e excelso Pai, Deus que nos fez para o louvor da sua glória, nós te adoramos, Senhor, reconhecendo a tua soberania sobre as nossas vidas. Mais uma vez o nosso coração é de gratidão, Senhor. Quem não te louvará, quem não magnificará o teu santo nome? Somente tu és santo, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são sem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Fala conosco, Senhor, assim como tu falaste no meu coração com essa palavra, eu preciso da didática agora do teu Espírito Santo para transmitir. Me ajuda, Senhor. Reconheço as minhas insuficiências, reconheço as minhas limitações ante a tua grandeza, ante o teu poder, mas eu sei que a tua palavra não volta para ti vazia, ela faz antes tudo o que lhe apraz e prospera naquilo que foi designada, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentarem. Olhando ao nosso redor, geralmente nós nos deparamos com alguns casais que já percorreram uma boa parte da sua jornada juntos. Eu agradeço a Deus porque agora em janeiro, se Deus permitir, eu vou estar completando, eu e a diaconisa Valéria vamos estar completando 28 anos de casados. Então nós podemos dizer que nós já comemos um pouco de sal juntos. Não sei se foi 1 saco, 2 sacos, 1 quilo ou 10 quilos, mas nós já comemos um pouco de sal junto, né? Como o sal, ele é comido aos poucos, no tempero certo. Por isso, sequer nós damos conta ou nós calculamos quantos quilos de sal nós já consumimos como casal nesses anos que passamos juntos, né? Essa diluição da vida, ela é muito parecida com isso, né? Por isso que nós precisamos das ações do Senhor nosso Deus para nos sustentar, para nos guiar, para nos fortalecer no centro da sua vontade. É disso que o texto vem falar conosco. Ao analisarmos esse texto de prontidão, né? De prontidão, quando a gente coloca os olhos no texto,
a gente vê Deus falando conosco, né? Eu vejo aqui o apóstolo Pedro investindo no seu casamento, ele está investindo em seu lar e na união espiritual com a sua esposa. E ele vem aqui me alertar para que eu possa fazer isso também, para que você possa estar fazendo isso também. Ele vem nos falar da importância, do cuidado, da vivência com qualidade no cotidiano, sem hipocrisia, buscando uma estabilidade, um refúgio, uma prevenção contra os dias maus que nós temos vivenciados. E uma coisa importante que ele nos fala também no texto, uma preocupação da parte do apóstolo Pedro, é que não houvesse a interrupção das orações. Eu entendi, meditando nessa palavra, que esse é o ponto, esse é o alerta vermelho para todas as famílias, para que não haja a interrupção das nossas orações no lar, com o casal, com a comunhão do casal diante de Deus. Lares desestabilizados, infelizes, né? Nós temos visto por aí, quando o casal se dá conta disso, eles refletem e dizem, realmente nós estamos com um problema. Mas se você estiver com algum problema na sua casa, na sua vida, o poder dessa palavra pode transformar o seu lar, a sua vida, a sua casa e a casa de toda a sua família. Você que está ouvindo a mensagem do Senhor, Deus está nos alertando através dessa palavra que casais que oram juntos, eles enriquecem juntos também. O contrário também é verdadeiro. Casais que não oram juntos, eles vão empobrecerem juntos espiritualmente também. Eu poderia parafrasear o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, que ele diz, eu falo a entendidos, julgai a vós mesmos o que estou afirmando. Nós temos aqui o contexto desse texto de Pedro, ele nos fala essas palavras que era em tempos de anormalidade. O normal aqui seria Pedro estar pescando, a sua empresa pesqueira vendendo bem, né? Com o objetivo de bons lucros, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, tocando a sua vidinha tranquila, com a sua família pacata, só que não estava assim. Só que a vida é uma dinâmica, a vida não é muitas das vezes aquilo que nós intentamos, aquilo que nós planejamos, porque as coisas podem acontecer bem rapidamente, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Por isso há essa necessidade de se buscar a estabilidade espiritual desde a sua casa diante do Senhor, para que quando vierem os dias maus, você e a sua família esteja preparado para toda boa obra. Então, nós temos aqui um comentário do Muley, que ele conclui que houve duas cartas enviadas para essas comunidades, que seria 1ª e 2ª de Pedro. E numa dessas cartas, a primeira carta, havia apenas ameaça de perseguição. Então, esse texto que nós citamos, esse texto que nós lemos, havia aqui apenas as ameaças de perseguições. Esse era o contexto daquilo que estava acontecendo neste momento, segundo Müller. E a segunda carta, que foi escrita para a comunidade, da comunidade em 2ª de Pedro, a perseguição já estava acontecendo. Alguns irmãos estavam dispersos, a vida havia se tornado um tanto difícil. Então nós vemos aqui duas situações. A primeira situação é a ameaça de perseguição. Quando se acontece a ameaça de perseguição, nós ficamos tensos, há uma preocupação, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, o que vai mudar, as dúvidas são várias, mas quando há a perseguição, aí se vira nos 30, né? Aí tem que vir as adaptações, tem que vir
a insegurança, a perseguição religiosa, a perseguição política, a instabilidade, prisão, tortura e pode acontecer até morte. Então, meus queridos, este era o cenário que Pedro, com seu texto, nos fala para nós tomarmos as rédeas do nosso lar. Ele está preocupado aqui com a comunhão com Deus no lar. Ele está preocupado aqui para que haja o fluir contínuo das nossas orações perante o trono de Deus, para que não possa haver uma interrupção abrupta. Deus não falar com aquele casal, Deus não falar com aquela família, e aquela família ficar, então, à mercê das suas próprias orientações, das suas próprias direções. Então, há uma preocupação da parte de Pedro com isso aqui. Seria, se correr, o bicho pega, se orar, o bicho corre. Porventura, não é esse anacronismo que nós estamos vivendo nesses dias? Não é esse? O que eu posso dizer hoje, né? O que eu posso dizer hoje? No novo normal, fique em casa e invista numa convivência sadia. No novo normal, fique em casa e invista numa convivência sadia. O que nos chama a atenção também no texto é que Pedro, como marido, ele está chamando a responsabilidade para si. Ele vem insistir com isso, com a nossa classe de alfa macho, né? Eu diria que ele está pegando no nosso pé aqui. Nós vemos aí o contexto que ele fala sobre a submissão da mulher, que a mulher precisa ser submissa e tudo mais, né? Mas aqui ele está falando diretamente para os homens. E ele vem fazer um resumo também, que essa graça da vida, a promessa da vida eterna, é para o marido, é para a mulher, são para os filhos, são para o núcleo dessa família que está alicerçada diante do Senhor, que é a tua família, que é a minha família, e eu preciso então prestar atenção nisso. Então, se a gente voltar um pouco atrás, né, lembrar que esse velho Pedro, ele fugia, né, quando a coisa apertava, ele recorria à sua própria força com intensidade, eu diria que até com um tanto de estupidez e violência, né? Se Pedro precisasse mentir para safar-se de uma situação, ele mentia, ele negava e ele até aconselhava os outros a fugirem das suas responsabilidades, né? Jesus que o diga, né? Quando aquela vez lá, Pedro diz para Jesus: Jesus, tenta se safar da cruz, né? Tenha dó de você mesmo, Jesus, tenta se safar dessa cruz, lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 22, versículo 23, ele fala isso. Então aqui no meio dessas tensões, no meio dessas preocupações, as lutas geradas aqui pela pré-perseguição, o novo Pedro com Cristo, no comum, no normal, cristocentricamente falando, ele quer investir em sustentabilidade da sua família, do seu lar, da sua casa, do seu convívio cotidiano. É como se ele me dissesse: olha, se depender de mim, nesse novo normal, entre aspas, eu vou valorizar a minha convivência com a minha família. Eu coabitarei com entendimento, com discernimento, num bom convívio cotidiano, rotineiro, comum. Lá na sua casa está assim, né? Como está, ou como tem sido as coisas lá na sua casa? No dia a dia, irmãos, as coisas mais simples é que nos fazem falta quando nós perdemos elas. Na verdade, as coisas mais comuns, né? As coisas mais comuns é que te faz feliz, né? É lógico que não precisou vir a pandemia para nós descobrirmos isso. Como cristãos, respaldado nesse texto de Pedro aqui, da vida comum do lar, da vida cotidiana, nós já tínhamos esse entendimento. A pandemia, eu acredito que só fortaleceu isso, né? Então, Chico Buarque tem uma música dele chamada Cotidiano, né? Ele fala de algumas coisas bacanas, né? De algumas coisas
presente em alguns lares, infelizmente ausente em alguns lares, para a tristeza nossa. Então, Chico Buarque, ele faz o uso da sua licença poética nessa música, e ele diz assim, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Licença poética, irmãos. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Então veja, queridos, nessa poesia desse compositor, ele está falando da vida comum, e a palavra de Deus está nos falando para viver a vida comum, no cotidiano, de forma sadia, de forma genuína, de forma transparente, sendo felizes, apesar das situações, apesar das adversidades, porque a gente sabe que o povo de Deus sempre viveu nessas situações assim de adversidades, né? Nunca assim teve um tempo tanto tranquilo para o povo de Deus, porque a própria palavra fala, né? Lá em Atos capítulo 14, 22, que importa que com muitas tribulações herdemos o reino de Deus. É melhor serem 2 do que 1, já dizia o sábio Salomão, né? Para que nós tenhamos mais sucesso na construção da nossa casa, na construção do nosso lar. Então, esse conselho proposto pelo apóstolo Pedro, nesse texto aqui, faz todo sentido, diante desse quadro que nós temos vivenciado, irmãos, né? A própria lição que nós estudamos, a lição bíblica, dia 4/9/2021, trouxe essa informação que eu vou compartilhar novamente com você. O conselho proposto, no segundo semestre de 2020, o Brasil registrou o maior número de divórcios da sua história. Segundo os dados do Colégio Notorial do Brasil, o aumento foi 15% em relação ao mesmo período de 2019. Os números parecem sugerir que em muitos lares brasileiros os problemas de relacionamentos se tornaram evidentes à medida que as pessoas começam a ficar mais tempo em casa devido ao isolamento social. Talvez não tenha contado com a presença de Jesus, né? Encerrava-se esta reportagem. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Já dizia o pastor Josué Gonçalves, né? Lá no capítulo, lá em 1 Coríntios 9, versículo 5, diz-nos o seguinte: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e o destaque aqui, e Pedro. Olha o destaque do texto, né? Olha o destaque desse texto. Eu junto esses dois textos, 1 de Pedro 3, 7, com 1 de Coríntios 9, versículo 5, esse texto aqui vai me fazer acreditar que mesmo forte, mesmo valente, mesmo turrão, às vezes volátil, às vezes teimoso, Pedro tinha a contradição da ternura, de ser um bom esposo. Então eu posso, diante desses dois textos, garantir isso. Pedro era um bom esposo. Pedro era um bom esposo. Nesse contexto eu poderia divagar que ele era um defensor da causa feminina. Claro que é um anacronismo da minha parte também. Eu quero entender com esses textos aqui que Pedro fazia questão da sua esposa junto a si. Então isso vem me assinalar que eles tinham uma boa convivência, eles tinham um bom relacionamento, eles tinham um lar sadio. Mas qual era o segredo? Aí que entra o capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Era o assumir da responsabilidade espiritual do lar. Era assumir as rédeas, né? Mesmo sendo ele, que a gente vê nas escrituras, esse homem sanguíneo, né? Esse homem teimoso, né?
mas ele tinha uma certa ternura. Há aquele pensamento, né, que é muito divulgado, há quem endurecer, mas sem perder a ternura jamais, que eles diziam que era do Che Guevara. A revista Veja, de 30/7/2020, diz que não é, que esse pensamento não é desse camarada, mas ele tinha essa ternura, e ele tinha essa sensibilidade, por isso que ele está insistindo aqui, que haja toda essa transformação no seu lar. Como eu já dizia também, eu falei do Chico Buarque, como também já dizia Roberto Carlos, né? Ama, independente da moda, macho, mas que não se incomoda de ser um doce com sua mulher. Só palavras bacanas, né? Existem pessoas que nos tempos atuais, essas pessoas elas têm investido nesse novo normal, em carros melhores, têm investido em casas maiores, mais confortáveis, área gourmet, piscina, sítio, internet com mais megas, dentre outras coisas que as pessoas têm investido nesse período. E eu pergunto para você, no que você tem investido? Qual é a sua preocupação? Maria, dentre muitas coisas e cuidados comuns do seu cotidiano, segundo a palavra de Deus, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte aqui para o apóstolo Pedro é a sua esposa, é o bem-estar da sua família, para que juntos eles pudessem receber o reforço do poder do alto, dos céus, no seu cotidiano. Ele intentava, ele queria essas ações do Espírito Santo na sua casa. Ele está dizendo que isso aqui é uma necessidade para que não se interrompa as nossas orações. Então nós precisamos nos voltar para essa sensibilidade do apóstolo Pedro, revelada nessa palavra através do poder do Santo Espírito. E eu pergunto para você, qual seria a sua melhor parte hoje? Eu quero que você deixe o texto te responder. O próprio texto vem nos dizer isso, que a melhor parte seria compreensão, seria discernimento, consideração mútua, dignidade, cuidado com o outrem e as orações conjuntas. Todos esses princípios, todos esses valores, eles vêm se desprenderem desse texto e vêm ao nosso encontro, além da herança da vida eterna do casal, aos filhos também. Então, sim, este é o novo normal para as pessoas que têm mentes cristocêntricas e buscam entendimento da palavra de Deus. Essas pessoas, esses lares estão marcados com o sangue do Cordeiro. Jesus Cristo marcou o seu lar com o sangue do Cordeiro. Não se esqueça disso. Você tem uma proteção especial da parte de Deus, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que te dá uma nova oportunidade, mesmo com as nossas fraquezas, falhas e faltas. Deus nos dá uma nova oportunidade. Se tão somente buscarmos a tua face, Ele vai nos dar a mentalidade de Cristo. Qual que é a mentalidade de Cristo? 1 Coríntios 2,16 diz assim: mas nós temos a mentalidade de Cristo. Nós temos a mentalidade de Cristo. Imaginam lá que os dois têm a mentalidade de Cristo, né? Imaginam lá que os dois têm a mentalidade de Cristo. A presença de Deus, ela vai ser contínua no seu cotidiano, na sua vida do dia a dia, na sua vida no comum. Este casal, essa família vai ter mentalidade de reino de Deus, mentalidade de novos céus, de nova terra, de nova Jerusalém, de ressurreição, de vida eterna, de coinonia, de evangelização, de cosmovisão cristã, em meio de tantas essas lorotas e leis e comportamentos satânicos que nós temos visto aí sendo introduzidos na nossa sociedade dia após dia. Você e eu e nós, as nossas famílias, precisamos do reforço do céu, precisamos da presença de Deus nos nossos lares,
precisamos de Jesus Cristo como o hóspede invisível do nosso lar. Ele quer se fazer presente como aquele casal da Galiléia que convidou Jesus, né, para a sua festa de casamento, que você e eu e nós possamos estar fazendo constantemente, todos os dias, esse convite para que Jesus seja o hóspede invisível do nosso lar. Nós estamos ainda num desenrolar de uma pandemia ainda em curso. Nós temos aí pessoas ainda preocupadas em serem afetados pelo vírus, pessoas que foram afetadas, pessoas que estão em processo de quarentena, pessoas hospitalizadas, algumas pessoas foram mortas. Nós ainda temos o entendimento hoje, através dessa palavra, que existe um fluir divino mediante as orações e as mudanças que o texto está me propondo para a minha casa, para o meu lar, para a minha vida comum, para a minha vida cotidiana. Você ainda crê na ressurreição dos mortos? Você ainda crê na vida eterna? Você ainda crê na salvação através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo? É Ele que vai te sustentar, é Ele que vai nos proteger, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente no tempo da angústia, no novo normal. Fique em casa e invista num cotidiano que te traga fidelidade a Deus, uma preocupação do texto. Num tempo muito distante, nós ouvíamos uma frase, as pessoas dizendo, até com uma certa satisfação: minha casa é um pedacinho do céu na terra. Eu confesso que eu não tenho ouvido isso com mais frequência do que eu ouvia anteriormente, nem mesmo por parte dos crentes. O que está havendo conosco? Nós estamos polarizando também na nossa fé. Nós temos aí o fantasma real desse vírus assolador, destrutivo. Mesmo ele não pode sufocar a construção, ou mesmo a manutenção da sua casa espiritual, no seu lar, dentro dos princípios que o Senhor almeja, conforme o texto me aconselha. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. No período do novo normal, nesse novo normal, vai haver proposta para entretenimentos pífios, vazios de Deus, com severos ensinamentos malignos. Parece que o diabo abriu a porta do inferno nesses últimos dias, diante de tanta a circunstância de maldade, né, de destruição que está sendo lançado sobre as nossas crianças, sobre os casais, sobre as famílias, né? Parece que a porta do inferno está aberta, né? Tipo a caixa de Pandora, né, foi aberta. A maldade tem crescido mais e mais, mas Pedro vem nos falar uma coisa comportamental do marido e da mulher, para que haja o fluir de Deus na sua casa. Eu não sei como tem sido o seu comportamento da sua casa, o seu comportamento, o comportamento da sua esposa, o comportamento dos seus filhos. O que me preocupa, ao mesmo tempo me dá uma segurança, me dá uma estabilidade, é que Deus está presente no nosso cotidiano. Deus não está presente só nos dias de culto na igreja, é mais do que isso. Em todos os momentos, em todos os lugares que você estiver, como servo de Deus, o Senhor Deus, Ele vai se fazer presente. Então, como casais, nós precisamos nos unir nesse propósito, para que nós
possamos continuar vivendo o nosso novo normal de novas criaturas em Cristo Jesus, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O novo normal cristocêntrico é esse. O nosso novo normal é esse. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. A compreensão desses papéis de marido, de mulher, de filhos, a serem desempenhados no teu lar, vai trazer uma estabilidade no meio do caos, do novo normal que está sendo extremamente anormal e estranho às Sagradas Escrituras. O homem irá de mal a pior. Eu não posso dizer que vai melhorar tudo, que não vai. As Escrituras estão dizendo que o homem irá de mal a pior. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. Como é que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode passar por isso? Não interromper as nossas orações na nossa vida do cotidiano. Não é uma luta? Você como casal, como marido, como esposa, isso já é uma luta para você no seu cotidiano, que essas orações não sejam interrompidas. Isso só se sustenta pela graça de Deus. Não é com esforço do marido, não é com esforço da esposa, não é com esforço dos filhos, mas é a graça de Deus. E essa graça de Deus, ela está sendo manifestada em todos os lares para que isso possa ocorrer. O texto vem insistir conosco que nós investamos na segurança integral e previnamos logisticamente de ataques pelas forças maléficas. Esses ataques eles virão. O contexto histórico do texto aqui era de ameaça de perseguição. Depois, historicamente, nós vemos que a perseguição veio a todos aqueles cristãos. A dispensação foi sangrenta. Agora eu quero imaginar como ficou a esposa do apóstolo Pedro, aqui divagando um pouco. Como é que ficou a situação daquela mulher quando Pedro foi preso, né? Ele já tinha sido preso uma vez, no capítulo 12. A igreja orou, versículo 5 de Atos, né? A igreja orou, e um anjo foi lá na prisão, arrancou ele da prisão, porque tinha coisas ainda para que fosse executada através da vida do apóstolo Pedro. Mas nesse momento aqui, a história diz que ele foi preso, né? Que ele foi preso. A história diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como foi o seu Senhor. Como é que ficou aquela esposa? Aquela esposa, ela ficou respaldada naquele tempo do cotidiano que eles tinham de oração. As memórias afetivas dela, eu estou divagando, irmão. As memórias afetivas daquela mulher ficou naqueles momentos de oração, que com certeza eles foram, como casais, fortalecidos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Lembra quando a sogra dele estava enferma? Ele, Jesus, vem cá, põe a mão nela aí, Jesus. Jesus, colocou a mão na sogra, e a sogra foi curada também. E o texto diz que depois a sogra serve lá Jesus e a sua comitiva que estava na casa do apóstolo Pedro. Então, queridos, há uma prevenção, há um alerta da parte de Deus nesse texto. Foi isso que eu senti, e é isso que eu estou sentindo quando eu li esse texto. O seu lar, a sua casa, a sua residência, o seu aconchego, sei lá, o seu cafofo, né? Já vi pessoas falando, eu vou para o meu cafofo. E por que não dizer também o seu pedacinho do céu? Lá é o seu quartel-general, queridos, aonde as suas forças, elas são renovadas diuturnamente. O seu investimento em paz, em estabilidade, boa convivência, é preciso, são necessários nesses tempos contraditórios que nós estamos vivendo. A maior direção que você, a sua esposa, os seus filhos e os demais que lá residem, é a não interrupção das bênçãos de Deus,
as orações não serem interrompidas, o fluxo de bênçãos continuar com a graça de Deus. Nós estamos aí com poucos dias para encerrar o ano. Parece-me que fazem uns 3 anos que a gente, lá em casa, nós resolvemos anotar num papel e colocar num pote, agradecendo a Deus por bênçãos. Acho que esse ano agora vai completar, acho que uns 3 anos, né? Então tem um pote, a minha esposa comprou um pote lá de plástico, e a gente anota as bênçãos que Deus nos concedeu. Ela anota a dela, eu anoto a minha, e minha filha anota a dela. Aí no final do ano, nós fazemos uma oração na nossa casa, e ali a gente tira, e a gente vai lembrar. Olha aí que desses, data, tal data assim, assim, assim. Às vezes coisas que a gente já tinha até esquecido, mas a mão de Deus esteve ali. Esse ano está cheio lá o pote, né? Então nenhum sabe o que o outro anotou. A gente vai saber agora nessa, poderia colocar, revelação oculta espiritual. Fica muito, né? É a revelação da oração, das nossas orações, dos nossos agradecimentos a Deus, né? Então isso é muito maravilhoso, porque estamos gratos a Deus, né? E temos sentido o cuidado de Deus, as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Dedique o seu lar, dedique a sua casa, dedique a sua família diariamente ao Senhor nosso Deus. Ele é maravilhoso para poder fazer muito mais além daquilo que nós pensamos, muito mais além daquilo que nós pedimos. É um tempo de ficar em casa, conforme foi estabelecido até por lei. Nós não sabemos o que virá pela frente, mas é o momento da gente dialogar, conversar acerca de coisas espirituais nas nossas casas, para que não haja interrupção das bênçãos de Deus. Converse entre si, pondere, constate com a sua família, com os seus filhos. Veja lá o que precisa ser mudado, né? Temos coisas, né, nos nossos lares para serem mudadas, temos coisas para serem ajustadas, para que haja uma convivência sadia, para que haja o cotidiano de fidelidade, discernimento, consideração, respeito, dignidade, para que o Senhor continue sendo o hóspede invisível do nosso lar. Deus nos agracie com a sua presença nas nossas casas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Apresente a sua família, apresente o seu cotidiano a Deus, né? Cada um tem um jeito, um estilo diferente de oração em casa, né? Os horários agora estão muito conturbados, cada um tem o seu horário, mas na medida do possível, reúna a sua família para falar com Deus. Isso dá um fortalecimento muito grande à sua família. Gracioso, supremo e excelso Pai, eu sei que a Tua palavra fala conosco, eu sei que a Tua palavra ilumina os nossos corações, e eu sei que Tu queres o melhor para as nossas famílias, para as famílias dos nossos amigos internautas que têm nos acompanhado e que vão nos acompanhar nessa transmissão, e a todas as famílias que aqui estão representadas na Tua casa, Senhor. Nós oramos por cada uma dessas famílias, para que essas famílias sejam fortalecidas no Senhor e na força do Seu poder. Meu Deus, diante de tanto contratempo, diante de tantas as lutas, tantas as dificuldades, separações, divórcios, ó Deus, problemas outros, ó Pai, o Teu servo, o apóstolo Pedro, já nos revela através do Teu Espírito Santo nessa palavra, para que as nossas orações, elas não sejam interrompidas, mas que elas sejam avivadas, que elas sejam uma constância, mesmo no nosso cotidiano, em todo tempo, em todo lugar. Coloca, Pai, as Tuas mãos sobre cada um dos lares que aqui estão representados. Deus, nós oramos pelos lares também que estão com problemas, Senhor,
problemas de relacionamentos, problemas de enfermidades, ó Deus bendito, problemas do cônjuge, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua intervenção sobre cada uma dessas casas, sobre cada uma dessas famílias. A tua palavra não retorna para ti vazia, Jesus, antes ela faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo que foi designada. Confirma, Senhor, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, também na nossa casa. A nossa casa é tua, Senhor, a nossa família é tua, Jesus. É o Senhor que tem cuidado, é o Senhor que tem sustentado, é o Senhor que tem alimentado, é o Senhor que tem fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Continua, Pai bendito, nas nossas vidas, para que no cotidiano a tua presença seja potente e patente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém.